Buongiorno, signori e signori. Vamos de Série A, rodada 8. 8, gostou do meu inglês? Vamos lá, desculpa pela fungada, galera. Esse modelo eu gravo sem edição e com a câmera torta também, pelo visto, né? Não? Ou não? Cara, se tiver um pouco torto, o que acontece? Aquela mesa tática aqui, tem duas mesas táticas aqui, tá? Essa mesa ela fica numa superfície torta, então a câmera não está torta, mas a mesa talvez esteja torta, entendeu? Então bora lá, para a rodada 8 da Série A começou com Como 1, Parma 1. Cara, o Como ele empata dentro de casa, não é um resultado bom. Tecnicamente o time está querendo fugir do rebaixamento, mas é um resultado bom. Eu acredito que você tem que aproveitar melhor em casa. O Como cria mais, o Como domina na posse de bola. É sempre bom relembrar para quem não é inscrito do canal, o Como é o time do Fábregas, tá? Técnico espanhol, com certeza vai trabalhar na posse de bola. O Como ganhou muita mídia. Veio Varane, Sergi Roberto, Alberto Moreno, veio Pepe Reina. Eu acho que o time precisa investir mais em meio de campo. Seja um regista como volante ou um camisa 10 no setor ofensivo. Mas está precisando, porque precisa alguém para criar, converter essa posse de bola em mais grandes chances. Porque eu acredito que o ataque... É porque o Belotti não estava em campo. O Cutrone, ele fica devendo. Mas eu acho que precisa de alguém assim para dominar mais essa posse de bola e transformar essa posse de bola em algo mais positivo, um rendimento. O que adianta o Como dominar a posse de bola em quase todos os jogos e não vencer? Genova 2, Bolonha 2. O Castro não deu nenhuma finalização. Para quem é fã do canal conhece o Castro. Não vou falar muito do Castro, mas ele não deu nenhuma finalização. O Bolonha finaliza muito de fora da área para quem tem um centroavante muito bom. Eu já falei aqui no canal, cara, cria uma boa oportunidade pro Castro, porque o que esse cara faz é um absurdo, o centroavante do Bolonha. E aí parece que o pessoal do Bolonha, por algum motivo, eu acho que pelo simples fato de eu falar português e não ter legenda em italiano, eles não estão assistindo o ponto contra. Eu falei, cria uma boa oportunidade pro Castro que ele vai decidir os jogos pro Bolonha. Não criaram boa oportunidade pro Castro, foi substituído ao minuto 65, se não me engano, sem dar nenhuma finalização. O Bolonha abre 2-0 e consegue tomar a virada a partir do minuto 73, com 2 gols de Pinamonte. Cadê o Castro saindo? O Castro sai em 76, na verdade, depois de já ter saído um gol. Ossolini e Odegaard marcaram para o Bolonha e aí o Genova foi lá e buscou empate. Milan 1, Udinese 0. Tá, com suspensão de Theo Hernandes, o Rafael Leão estava sendo poupado e o Milan conseguiu garantir os 3 pontos. É claro que ganhar da Udinese por 1-0 em casa é muito pouco, mas é 3 pontos. Teve um final dramático, tá? O Milan teve 1 a menos. E no minuto 94 a Udinese é um gol que o VAR, graças a Deus, anulou aí para felicidade do Milan. Como o time estava poupando jogadores, o Pulisic foi como meio atacante / segundo atacante. Essa posição vinha sendo ocupada pelo Abraham ou por Morata, porque no soft score é um pouco confuso, vai ser 4-2-3-1 e algumas outras formações, mas na verdade é um 4-4-2. Se você pegar o mapa de calor, você pode ver que o meio atacante ele fica até mais à frente que o centroavante, porque é uma dupla. O Morata, o Tammy Abraham, nesse caso foi o Morata e o Pulisic. Chukwueze na ponta direita e Okafor na ponta esquerda. E foi bem, o Milan jogou bem. Jogou bem para quem estava poupando o jogador, perdeu os dois jogadores mais importantes? Não, o mais importante hoje é o Pulisic, mas perdeu a ala esquerda, né? Que é o lado esquerdo do Milan. Eu sempre gosto de dizer, cara, o lado esquerdo do Milan é o segundo mais forte do mundo. Se vocês são Matteo Hernandes e Rafael Leão ali, pô, eu não consigo pensar num lado esquerdo mais forte. Por isso que eu digo que é o segundo. Eles perdem só para Inter de Milão, que é só o Di Marco. Só o Di Marco é melhor que os dois. Vocês perceberam qual é o meu time, né? E eu vim de camisa da Juventus, que não é a Juventus da Itália, para falar do campeonato italiano. Desde que o técnico... Cara... Toda vez que eu vou falar o nome desse técnico, me vem na cabeça Francisco Conceição. Paulo Fonseca. Paulo Fonseca colocou o 4-4-2. O time tem 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Sendo que as 2 derrotas foram... Uma pro Bayer Leverkusen, foi um jogo difícil, fora de casa. E um jogo dramático, fora de casa também, contra a Fiorentina. Então ele ganhou
ele teve 100% de aproveitamento em casa, o Milan. Pavlovic volta para o time titular e fez uma boa partida, deve se manter como titular. E apesar da fraqueza da conversão, as oportunidades convertidas dos 4 atacantes, que a gente está falando da formação original, Pulisic na direita, Rafael Leão na esquerda, Tammy Abraham e Morata como centroavantes, o Reinders se demonstrou um volante com uma excelente movimentação sem bola, sempre chegando tarde na área ali para dar o apoio ou então marcar o gol. Ele não fez, né? Mas o posicionamento dele indica muito isso, que ele vai dar essa força. Porque, como eu já falei aqui, são 4 atacantes de apoio, o Morata, o Abraham, o Pulisic e o Rafael Leão. Eles não vão ter fome de gols para estar finalizando. Não que eles vão deixar de fazer gol, mas eles vão buscar o passe para criar a melhor oportunidade. Então, somando o Reinders, aí o setor ofensivo fica muito melhor. E o Reinders foi expulso. Ele foi expulso no primeiro tempo. E aí tiveram que... O Milan abriu o placar e teve que segurar o resultado. O Udinese vai sofrer muito até a volta do Tovan. Não consegue empatar um jogo com 1 a mais. Vamos de Juve 1, Lazio 0. Com a lesão do Koop Miners, a Juventus volta para o seu tradicional 4-1-4-1. Não tradicional da Juventus, tradicional do Thiago Motta. Eu vou formar aqui o 4-1-4-1, enquanto isso apreciem as entradas de um jovem que ainda não chegou aos 30 anos. Eu não sei o que é isso. O 4-1-4-1 do Thiago Motta. E com o 4-1-4-1 a gente tem o Douglas Luiz no time titular. É importante lembrar que ele foi uma das contratações mais badaladas. O Thiago Motta não considera ele como titular, mas que ele pode ganhar a sua vaga como titular agora com a ausência do Koop Miners. E lembrando que o Thiago Motta ele deixa super claro para todo mundo que... Gente, sumiu um monte de botão aqui. Depois vou ter que dar uma procurada. Ele deixa muito claro que ele coloca os jogadores pelo esforço no treinamento. Então a gente faz a gente pensar sobre o Douglas Luiz. Douglas Luiz não está se esforçando no treinamento. Ele conseguiu a vaga titular, jogou bem. O Douglas Luiz. O Douglas Luiz ele é simplesmente incrível, cara. Ele é um volante barra meio de campo, né? Que é muito imprevisível. É difícil encontrar gente dessa posição que é imprevisível. Ele tenta uns passes longos, consegue bons dribles, ele finaliza quando ninguém espera. Parece que ele é um mágico, sempre tirando um coelho da cartola. Mas ainda falta um grande desempenho como o que ele fazia no Aston Villa, que a gente não vê. Então a gente tem esse 4-1-4-1 formado aqui, tá bacana de ver. O 4-1-4-1, por que eu tô segurando desse jeito? É porque o Thiago Motta ele divide o campo aqui e aqui. E aí ele chama isso de 2, aqui em cima tem 2, né? Aqui no meio vai ter 7 jogadores e aqui vai ter mais 2. Como ele é técnico, né, gente? Ele fica bem aqui, olhando o campo. Então ele diz que ele olha o campo desse jeito e ele vê o 2-7-2. Você olhar a formação 2-7-2 do Thiago Motta, não pense que ele está jogando com 2 goleiros, tá? Ou que ele está jogando sem goleiro e 2 zagueiros. É esse 2-7-2 que ele está falando. Então a gente pode esperar algo mais semelhante ao Bolonha. Cara, o Romagnoli foi expulso aos 24 minutos. A Juventus administra a posse de bola e ganha o jogo com um gol contra que veio de um cruzamento. O Thiago Motta tá devendo muito para essa Juventus transformar esse domínio de posse de bola, essa forma bonita de se jogar bola, transformar isso em gols, em algo produtivo. Porque a Juventus tem sofrido muito. Se a Juventus não abrir o placar no primeiro tempo, já dá a impressão de que vai ser um jogo muito sofrido para a Juventus. E pelo investimento na janela, pelo técnico que chegou e o elenco montado, a Juventus não é para estar sofrendo contra a Lazio dentro de casa, ainda mais com 1 a mais. É claro que a Lazio está vindo de uma boa forma e eu já vou chegar lá. Então o Thiago Motta está devendo muito. E eu não sei quanto tempo a torcida ainda vai engolir esses jogos bonitos que não convencem. Que é ficar ganhando de 1 a 0 ou empatando com 1 a mais em campo, que foi o que aconteceu na última rodada da Série A. É claro que eu vivo dizendo, essa liga é muito difícil. Toda vez que você joga, toda vez que chega o fim de semana, parece que você está enfrentando defesa mais forte e que o outro time tem um centroavante que do nada pode decidir o jogo, mas ele tem que estar preparado para essa liga. Até porque ele já conseguiu o 5º colocado com o Bolonha nessa liga. A Juventus, ele foi contratado para ganhar a liga. É claro que
A Inter também quer ganhar a Liga, o Milan também quer ganhar a Liga, o Napoli também quer ganhar a Liga, né? É a liga mais, entre as grandes, a liga mais disputada de todas, né? Então ele proporciona esse espetáculo pra gente. Cara, infelizmente não deu pra Lazio, vinha numa boa sequência de jogos, caiu do G4, não está mais no G4, ele caiu do quarto pro sétimo, né? Eu gosto demais dessa liga. O negócio é o seguinte, tu vacilou, tu perde 3 posições lá na frente, né? Esse resultado é um banho de água fria pro Nuno Tavares e o Guendouzi, que estavam vindo muito bem. O Nuno Tavares continua sendo o líder de assistência, o Guendouzi consegue fazer uma partida ruim pela primeira vez na liga. Primeira não, eu acho que a Lazio tem uma derrota contra o Genova, se eu não me engano, na casa do Genova, que ele foi ruim também. Mas é um banho de água fria. E o time vai ser testado agora. A moral do time vai ser testada. A Lazio vinha vindo é ótimo, né? É como um time favorito. Pô, é difícil, mas eu vou dizer, como candidato para conseguir uma vaga no G4. E agora pegou esse banho de água fria, veio uma derrota, e aí o time vai ter que testar a moral deles. Será que eles vão ter confiança já para a próxima rodada para jogar como eles estavam jogando antes? Vamos ver isso aí. Eu botei Napoli e Empoli, mas é Empoli e Napoli. Então o resultado não foi tão ruim quanto eu pensei, mas foi ruim. Empoli 0, Napoli 1. Perdão, gente. Deseja saúde aí pra mim. Empoli 0, Napoli 1. Cara, o goleiro do Napoli, Caprilli, esse nome é complicado pra mim. Caprilli foi muito bem, é italiano, 23 anos, olha só, a seleção italiana tá bem, viu? O Caprilli teve importância muito boa para esse resultado, ele foi fundamental, inclusive foi o melhor jogador da SofaScore que eu tô olhando aqui. Ele foi muito bom para esse resultado, ele foi o melhor jogador do SofaScore, ele decidiu esses 3 pontos pro Napoli, e méritos do Sebastiano Esposito, italiano de 22 ou 23 anos, que ele é emprestado da Inter de Milão, é uma promessa do futebol italiano. O Esposito, para quem conhece, ele já está com um nome aí no mercado italiano já faz um tempo. Ele está indo muito bem agora pro Empoli, dentro das medidas cabíveis do Empoli. Não arrisco uma vaga de seleção italiana, até porque são 2 centroavantes lá, 4 vagas para atacantes na seleção italiana, e não arrisco ele ter um fim de temporada igual o Retegui, que pulou do Genova para Atalanta. O Esposito pode pular do Empoli para um time que vai disputar a vaga de Champions na Série A, e aí a gente ter o que o Retegui está fazendo essa temporada, que é absurdo. O Napoli do Conte consegue os 3 pontos, é um jogo ruim. O gol vem do Kvaratskhelia de pênalti aos 63 minutos. É muito ruim. Mas o Napoli mostrou uma coisa que o Conte precisa fazer, esse especialista em pontos corridos. Independente de como joga, o número importante para o Conte é os 3 pontos. E foi o que ele conseguiu no fim de semana. Sofreu demais a defesa, conseguiu um gol nos pênaltis e saiu com os 3 pontos. Caso o Empoli fizesse um gol, eu diria para vocês, cara, o Conte vai fazer 2. Se o Empoli fizer 2, o Conte vai fazer 3. A gente viu na rodada passada, Napoli abre o placar 1-0 contra o Como, administrando, o Como empata. Aí o Napoli vai lá e fez 2 gols, terminou 3-1 o jogo. Então o Conte vai poupar a energia do time para conseguir 3 pontos todo fim de semana. Lembrando que esse Napoli terminou em 11º na Liga temporada passada e está fora de qualquer competição europeia, então a única competição que ele vai ter são as nacionais. Cara, mais uma coisa, o Politano saiu machucado, então é notícia boa pro Neres, que deve pegar essa vaga. Tem que ver também condicionamento físico, o Neres não vai correr o mesmo tanto que corre o Politano, então o Conte vai ter que pontuar isso aí para ver se o Neres vira titular ou não. Eu sempre falo aqui que o Neres deve virar titular numa certa formação, mas eu não vou dizer hoje, vou dizer na semana que vem. Aí vocês se inscrevam no canal e deixem os comentários aí também, tá? Se Neres merece a titularidade. Lecce 0, Fiorentina 6. Ia falar 6 Fiorentina, por isso que eu gaguejei assim. Alô a todos que gostam do famoso 4-4-2. O Paladino da Fiorentina implementou o 4-4-2, o time vinha jogando com 4-2-3-1, às vezes com 3 zagueiros, mas o Paladino ele chegou para fazer algo diferente na Fiorentina. Fiorentina há 3 temporadas consecutivas conseguiu só a vaga de classificação para a Conference League, e 2 temporadas consecutivas foi finalista de Conference League. E por mais que seja positivo isso,
a Fiorentina exige um rendimento melhorado, algo que vai crescendo, não algo que está estagnado a toda temporada, senão o torcedor fica infeliz. O Bologna, que caiu assim do nada na Champions e já sabe que temporada que vem não vai para Champions, fica mais feliz do que o torcedor da Fiorentina, que está ali regular. Eu não sou muito fã desse 4-4-2 com o elenco da Fiorentina, mas está dando certo, né? O time agora está em quinto colocado, empatado com a Atalanta, Lazio e Udinese. São 4 times que estão bem ali, ó, para conseguir a vaga, para entrar no G4. Cara, essa liga é a liga mais disputada de título, é a liga mais disputada para as vagas da Champions e é a liga mais disputada para rebaixamento. Simplesmente essa é a Série A. Eu não entendo como é que essa liga não tem tanta mídia. Na verdade eu entendo, né? Não circula tanto dinheiro, que é algo que chama muita atenção. Todo começo de temporada você vê qual foi o time que fez a contratação de 60 milhões de euros, 70 milhões de euros. Não tem muito disso no italiano, não. Me incomoda um pouco nesse time o Biraghi não ser titular. Eu gosto muito do Biraghi, inclusive eu acho ele um bom batedor de falta. O time abre 2-0, o Lecce perde um jogador, aí o time faz mais 4 gols. Eu falei do Biraghi, mas o Cataldi, ele faz um gol de falta. Pra que o Biraghi agora, né? 2 dobletes para Colpani e Cataldi. E, cara, a Fiorentina, é incrível ver o Moise Kean, né? Como o Moise Kean cria espaço com o seu tamanho, sua força e sua velocidade. Ele tá sempre criando espaço para os outros jogadores brilharem. Se vocês olharem lá os melhores momentos, e recomendo que olhem o Fiorentina Lecce 0, Fiorentina 6. Teve muito golaço, tá? Mas tem que dizer, é muito fácil você jogar em um time onde joga o Moise Kean, porque o Moise Kean vai puxar o goleiro, os 2 zagueiros, e aí você só entra na área e faz o gol sozinho. Você pode olhar os gols da Fiorentina, parece que o Moise Kean sempre tá lá. Parece, não falei que tá. Claro que vai ter gol que ele não tá envolvido. Veneza 0, Atalanta 1. Gente, bora ser filosófico aqui. O Retegui é o melhor reserva titular da temporada. Ele é o melhor reserva titular da temporada. Para quem não entendeu, o Retegui foi contratado para ser o reserva do Scamacca, uma vez que a Atalanta precisava de uma profundidade maior no plantel. Scamacca lesionado, Retegui virou titular e agora está com 10 participações para gols em 8 jogos de Série A. Ele fez mais um gol, se isolou na artilharia e foi gol e assistência que ele fez no jogo. Então, em número de participações para gol, ele também é o jogador que tem mais, é 10. Embaixo a gente vai ter Marcos Thuram com 8, Pulisic com 7 ou com 8. Cara, eu tenho que dizer também, é incrível o que faz o Gasperini com essa Atalanta. É incrível. Eu diria que é o melhor técnico que a gente tem na atualidade hoje é o Gasperini, porque o projeto que ele tem com a Atalanta... Cara, a Atalanta perdeu o jogador mais importante da temporada passada, o Koopmeiners. Jogava de volante e jogava de meio atacante. Parece que não faz falta. Simplesmente não faz falta o Koopmeiners pra Atalanta. Não estou desmerecendo o jogador, mas o técnico... O Gasperini, cara, tá me dando um branco o Gasperini. O Gasperini faz com que não faça falta ele. O time tá sem o Scalvini, sem o Scamacca, sem o Brettinini. Scalvini zagueiro titular, Scamacca centroavante titular e Brettinini chegou para completar o elenco. E ele consegue jogar muito bem. Ederson e Pasalic na dupla de volantes são 2 primores na volância, cara. Passe, defesa, ataque. O Pasalic eu acho que marcou gol em 2 rodadas seguidas. O Ederson também marcou um golaço. Não, tô confundindo o Pasalic. Foi o Derum que fez um golaço na temporada passada. Agora eu tô confundindo. Mas é incrível. Com o Gasperini todo mundo joga bem. Esse é o final, é a moral da história. Seja treinado pelo Gasperini que você vai jogar muito bem. A menos que você seja o Guilherme Arana, que passou lá na Atalanta e não jogou. Além do Ederson, Pasalic, De Ketelaere e Lookman fazem uma dupla de meio atacantes muito... Cara, é tudo perfeito na Atalanta, tá? O De Ketelaere e o Lookman, 2 duplas de meio atacantes... 2 duplas é top, né? Uma dupla de meio atacantes muito boas. Pasalic e Ederson, uma dupla de volantes muito boa. Que o Koopmeiners faz falta nesses 2 setores. A zaga vem muito bem, o Derum, o Kolasinac. A única coisa que não tá legal é o Zaniolo entrando no meio dos jogos. Ele não tá legal, cara. Não tá legal. Talvez ele precise de mais tempo para dar um bom resultado. Ou então ele precisa de uma titularidade para tentar... Mas ele não tá legal.
É simplesmente incrível como essa Atalanta é desrespeitada, né? Ela é muito desvalorizada. Ela é, como se chama? Subestimada. Uma Atalanta que é campeã de Europa League. Detalhe, o maior campeã de Europa League que eu já vi em toda a minha vida. Uma oitava de final, você pega o líder do português, Sport. Uma quarta de final, você pega o líder do inglês, o Liverpool, que era o líder na época. Depois que a Atalanta mete 3-0 no Liverpool, que o Liverpool começa a perder, a Atalanta demitiu o Klopp. Quase isso. Aí você pega na semifinal o Olympique de Marseille, que tava vindo quase como a segunda força da França, não na tabela, mas pelo que tava jogando. E aí você pega na final um Bayer Leverkusen, que é o campeão alemão, e mete 3-0. E a gente fala muito sobre o Bayer Leverkusen, mas pouco sobre a Atalanta. Imagino que poucos sabiam que a Atalanta chegou até a final da Copa da Itália, naquela temporada, e por muitas temporadas a Atalanta vem se classificando no G4 do italiano, que é muito difícil. Se a gente pensar que no italiano já tem Milan, Juventus, Inter e Napoli, os 4 principais, né? Já são as 4 vagas da Champions. Aí você tem os times da capital, Roma e Lazio. Você tem a Fiorentina, bem tradicional. Você imagina que temporada passada o Bologna também foi para Champions. A gente está falando de 7 times tradicionais barra grandes aqui, né? E a Atalanta não consegue ficar de fora da Champions. O que o Gasperini faz, o que a Atalanta faz, o que aqueles jogadores fazem é muito subestimado. Não chega a ser equiparado o futebol que eles entregam à metade da mídia que eles têm. Cagliari 3, Torino 2. Como sempre o italiano, gente, ele entrega demais. Esse jogo tem direito a 2 viradas e muitos golaços. Gol de falta também, quem gosta de gol de falta. Teve gol de tic-tac também, quem gosta de gol de tic-tac. Toda rodada parece que tem um 3-2 com 2 viradas na Série A. Então vale a pena assistir todos os jogos. Mesmo que você não conheça nenhum jogador, o jogo é muito emocionante. O Torino começou a ligar almejando bem alto, chegou a liderar em 1 ou 2 rodadas, aí depois perdeu o Zapata, e agora sem o Zapata eles não têm um centroavante fisicamente à altura para colocar ali no lugar do Zapata. O Torino tem que se segurar e fazer o máximo a média de pontos ali que conseguir até a janela abrir. Se especula que venha o Balotelli, que vamos ser sinceros, porque o Zapata faz, o Balotelli é um bom jogador, mas é o Balotelli, né? Roma 0, Inter 1. Cara, a Roma segurou bem. Svila segurou bem, goleiro da Roma. Travessão segurou bem. O time segurou bem. Só que no minuto 60, a Inter marca. É muito difícil você se defender dessa Inter e tentar ganhar ao mesmo tempo. O que a gente vai ter, né, no italiano, com exceção do clássico do Milan, que foi uma surpresa para todos, o Milan apareceu com 4-4-2, é que ou você briga por empate com a Inter, que não vai ser impossível, ou você perde. Porque tentar ganhar dessa Inter de Milão é muito difícil. É muito difícil tentar ganhar dessa Inter de Milão. E aí no minuto 60, o candidato à bola de ouro, Lautaro Martinez, decide para a Inter de Milão. O que o Lautaro faz é simplesmente incrível com a Inter. E eu digo porque ele tá, número de gols e assistência, ele está abaixo esse início de temporada com o passado da temporada passada. Ele está abaixo do nível de futebol dele. Só que o Lautaro Martinez é um camisa 10 moderno. Ele entrega tudo que o time precisa. E o principal que o Lautaro entrega na Inter é físico, correr o campo inteiro, e defensivamente. Ele sempre pressiona 2 jogadores ou mais, os 90 minutos que ele está lá em campo. Então ele é o que eu chamo de camisa 10 moderno. Ele faz tudo que o time precisa taticamente, fisicamente. E aí quando o time precisa de um gol, ele vai lá e entrega esse gol. Normalmente os gols do Lautaro essa temporada só vieram em extremos momentos de dificuldades da Inter em marcar, ou extremas necessidades. Pouco ele marcou depois que alguém já tivesse aberto o placar para a Inter, e pouco ele marcou quando a Inter já estava com folga. É quando a Inter precisa mesmo. Não sei o que esperar dessa Roma. A Roma investiu bem no De Rossi, deu dinheiro para ele na janela de transferências, passou 3 rodadas do italiano e ele foi demitido.
Eu sou contra a contratação dele, mas isso é muita coisa para se falar. Então não sei o que esperar dessa Roma, sinceramente. Talvez seja algo que vai ficar semelhante ao Napoli da temporada passada, que ficou em 11º da Série A, porque essa liga não perdoa o tamanho da sua tradição. Ah, porque a Roma é time da capital, gigante, Francesco Totti, camisa 10, Copa do Mundo. Não perdoa, essa liga não perdoa e vai te jogar lá pra baixo. O Napoli sabe bem do que eu tô falando. Çalhanoğlu se lesiona, o futebol perde, viu? O futebol perde. Eu gosto de falar isso, eu falo isso constantemente nos vídeos. Não existe, porque não existe regista do nível do Çalhanoğlu no mundo inteiro. No mundo inteiro. Quem vai substituir o Çalhanoğlu na Inter de Milão? Provavelmente vai entrar o Aslani, mas mesmo que a janela tivesse aberta e que a Inter tivesse todo o dinheiro do mundo, não acharia um regista como é o Çalhanoğlu. Inclusive o Bayern de Munique já mostrou interesse. Eu achei estranho porque o Çalhanoğlu não entrega fisicamente o que o Bayern normalmente pede. É claro que eu não vou colocar o Çalhanoğlu como perfeito. Nenhum regista entrega fisicamente, né? A Inter não tem como substituir ele, não. Não tem, mas vai ficar apenas 1 ou 2 semanas machucados e aí ele volta. Verona 3, Monza 0. O Monza vingou a estreia do Verona. O Hellas Verona, para quem não lembra, estreou ganhando de 3-0 do Napoli. Quando o Conte tinha acabado de chegar, os reforços ainda não tinham vindo. Dobletes. Não, doblete só um. Para Dani Mota. Turati, goleiro do Monza, contribuiu bastante para esse 0 no placar do Hellas Verona, tá? Então vamos lá, como que ficou a nossa classificação? A gente tem os 4 primeiros, Napoli 19 pontos, Inter 17 pontos, Juventus 16 pontos, Milan 14 pontos. Aí a gente vai ter os times todos que estão brigando pela vaga do G4. Eu vou falar todos os times que precisam de uma rodada para entrar no G4. A gente vai ter Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese. Cara, você tem um G4 e você tem mais 4 times para entrar nesse G4, essa liga é simplesmente gigante. Tem alguém fazendo barulho ali que eu não sei o que é e nem vou descobrir o que é. Lembrando que na semana que vem a gente vai ter Fiorentina e Roma, jogo bom. Inter e Juventus, jogo bom. E são esses. Bom, galera, o vídeo foi esse. Deixe aí os comentários, o like, se inscreva no canal que toda rodada de italiano vai ter vídeo. Valeu essa moral!